Então seja muito bem-vindo. Você que está aqui nos acompanhando pelo Instagram e você que posteriormente vai assistir a esse episódio, o episódio do podcast de hoje, Talento, Gente e Gestão, aqui pela MPCilane, com Edson Ferreira e comigo, Gleidson Silva, é sobre a liderança situacional. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Edson, empresário, gestor, líder que nos assiste. Seja muito bem-vindo, tem essa palavra? Seja muito bem-vindo, estamos começando de novo e vamos falar então de liderança situacional. Para mim, o principal framework de liderança é quando se trata principalmente falando de empatia, de entender o liderado para aplicar a liderança certa. Show de bola. Para você que nos ouve, nos assiste, você é empresário, gestor, quando você pensa em liderança e juntando essas duas expressões, né, liderança mais a palavra situacional, pense um pouco. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que em primeira mão vem na sua mente? É importante a gente contextualizar e compreender o que é isso, né? Essa liderança situacional. A liderança situacional, se a gente for bem assim, objetivo, é a capacidade que um líder tem de se adaptar. Ele adapta o estilo de liderança que ele tem, de acordo com a situação. Mas que situação? De acordo com o momento atual do liderado, de acordo com o estágio de desenvolvimento do liderado. E aí existe esse modelo chamado de liderança situacional, na realidade até um conceito, né? Que ele propõe o seguinte: ele propõe que ao invés de existir ou de se utilizar apenas um único modelo de liderança fixo, o líder seja esse capaz de realmente ter a flexibilidade de aplicar os estilos de liderança de acordo com o contexto, de acordo com a realidade do seu liderado. E é nesse sentido que a gente dá início ao nosso podcast de hoje, podcast Talento, Gente e Gestão, para falar sobre esse assunto muito importante. E à medida que nós dominamos esse assunto, vamos aprofundando, vamos conhecendo e aplicando, as chances são que nós vamos nos tornando cada vez mais e nossas equipes eficientes e entreguemos melhores resultados no dia a dia da empresa. Tudo bem, Gleidson. Qual é o impacto para empresa e para líder não aplicar uma boa liderança na sua equipe, não saber ser um bom líder? E aí que eu chamo de liderança, qual é o impacto para a empresa ou para a liderança? Eu estou dizendo da liderança na posição hierárquica. Porque se não for um bom líder, não sei se considero como líder, mas qual que é o impacto para a empresa e para o líder? Muitas vezes o impacto é saúde, porque o líder que não desenvolve a equipe fica sobrecarregado, e aí ele vai ter problemas de saúde mental e saúde física, e para a empresa é saúde também, só que é saúde financeira, é saúde do impacto que ela tem no cliente, é o crescimento dela que não será na velocidade ou do jeito que poderia ser. Talvez ela vai crescer, mas ela vai crescer menos, porque o crescimento dela estará limitado à capacidade da liderança, porque se a liderança está sobrecarregada, basicamente é ela que... A saúde dela, o tempo dela, o quanto ela consegue fazer, limita a empresa. E a empresa não foi feita para ser limitada. A empresa ela é ilimitada justamente porque ela vai trazendo pessoas que vão entregando resultados. Mas se você não tem uma grande liderança, você não tem isso. Então, acaba se tendo um custo muito alto para líderes e para a empresa. E eu quero usar uma analogia aqui da liderança situacional ou uma correlação da liderança situacional para a gente falar do 5W2H. Por quê? Porque liderança situacional é entender o quem,
para praticar o quê, o porquê, o quando e o como, para determinar o quanto custa. Então, o 5W2H é o que, porquê, quando, como e quem, quando você vai fazer um planejamento estratégico. Então, aqui eu vou fazer uma metáfora aqui do planejamento estratégico, de um plano de ação, quer dizer, um plano de ação usando o 5W2H. Porque eu preciso variar o que, e eu vou explicar detalhado isso, variar o porquê, variar o como, variar o quando, para que eu possa fazer o, o como bem feito, e isso vai definir o quanto custa isso para a empresa. Uhum. Então, como a liderança situacional ela é definida em 4 estágios da liderança para 4 níveis de maturidade do liderado, para cada nível de maturidade do liderado eu aplico um estilo da liderança específico, é justamente nessa maturidade, na aplicação do estilo, que vai variar isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o quem entra no liderado, o quem entra nessa maturidade do liderado. Então já vai ter uma liderança situacional. Então já tem situações diferentes, porque eu já estou trabalhando com quem. Então, enquanto uma pessoa precisa de um estilo, outra pessoa precisa de outro estilo. Então, quem já entrou aí. Agora, como é que eu vou variar o que, o quando, o como e o porquê nessa equação para saber se o custo será alto ou não? E aí nós vamos destrinchando ele aos poucos aqui para a gente entender isso. O que nós vamos entender nesse começo e eu vou detalhando aos poucos, para eu aplicar o estilo de liderança certo, que dá mais resultado no sentido de potencializar a minha equipe para que ela entregue mais resultado, eu preciso primeiro entender o nível de maturidade do meu liderado. Então fica uma pergunta direta aqui para o gerente, para o gestor, para o empresário que está aqui. Sabe aquelas pessoas que entram na sua empresa e que parece que ela fica estagnada? Em boa parte dessas questões é porque se está aplicando o nível de liderança, o estilo de liderança errado. Está se aplicando o estilo de liderança errado, porque, em primeiro lugar, não se preocupa nem em fazer o diagnóstico do nível de maturidade do seu colaborador. Se você fizer o diagnóstico, você vai entender a necessidade de um estilo diferente com cada um para que você tenha mais resultado com o seu liderado. É igual filho, se você tratar todo mundo igual, vai dar erro. Ô Edson, quando você estava falando aí, me veio um negócio aqui na cabeça, que foi o seguinte. Vamos nos colocar na posição daquele empresário que já está no ramo dele há muitos anos. Já está no ramo há muito tempo. E, inclusive, ele é um excepcional empresário. Ele faz o negócio funcionar. O jeito dele, tem os processos, a empresa tem a cultura, tem a sua cultura, ainda que não muito clara do ponto de vista de estar escrita em algum lugar, mas de uma forma até empírica, de uma forma natural, de uma forma ali com base no cotidiano, as pessoas já sabem um pouco para onde que a empresa realmente ela quer ir, já sabe qual que é a missão no dia a dia, já compreende ali um pouco dos valores da empresa. Então, assim, olhando com esse olhar do empresário que já está no ramo dele há algum tempo, o negócio até funciona, ele até gostaria de melhorar um pouco mais. Como que o empresário ele vai fazer para dar os primeiros passos, ajudando os seus líderes? Às vezes eles nem chamam de líder, ajudando os seus gerentes, ajudando um coordenador, ajudando um funcionário mais antigo que está ali e foram delegadas a ele algumas responsabilidades de confiança, e essa pessoa se tornou ali, além de ser a pessoa confiável, de fato gerente, coordenador, um supervisor. Como fazer, olhando sob a perspectiva do empresário, olhando do lado do empresário,
para que ele consiga, já que ele tem boa vontade de estar aqui, de estar aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre isso, sobre liderança situacional, como fazer para esse empresário ele dar os primeiros passos junto com aqueles que estão ali na liderança da empresa, que estão ali, como costuma se dizer, são o braço direito desse empresário dentro do negócio. Como que ele vai fazer para dar os primeiros passos, já que nós estamos aqui nos instantes iniciais, falando a respeito disso, a respeito da liderança situacional? Você já começou a sinalizar aí que existem 4 estilos de liderança. Como é que o empresário faz para ele não ficar perdido e conseguir dar esses primeiros passos? O ideal seria que ele começasse de cara pelo diagnóstico, por exemplo? Ô Gleidson, vamos lá. Primeiro vamos falar do maior problema quando alguém tenta implantar na sua empresa uma metodologia nova, um framework novo, até um processo novo, alguma coisa nova que ele quer aplicar na empresa, e aqui nós vamos trazer o modelo da liderança situacional. Qual é? Vamos falar de 2 grandes problemas que atrapalham que ele consiga fazer isso. Primeiro, ele quer fazer sozinho. Então ele assiste um podcast como o nosso, ele faz um curso, ele lê um livro, alguma coisa dessa, e ele chega na empresa para aplicar. Não, agora então vai ser assim, vai ser assim. Só que ele esquece que a mente dele se abriu para uma nova realidade que a equipe não tem essa realidade na cabeça dela. Então a única coisa que ele vai encontrar é resistência. Tá? Então, se esse primeiro passo for dado sem entender que a outra pessoa, enquanto ela não entendeu o porquê das coisas, qual o motivo daquilo e de onde aquilo veio, elas não vão engajar na mudança, até porque elas não têm condição de engajar. Elas precisam primeiro abrir a mente para aquela condição. E aí, provavelmente, esse projeto será abandonado no meio do caminho, porque a resistência é tanta, que tem que gastar tanta energia para tentar a coisa funcionar, que esse líder desiste. Então, esse é o primeiro erro. E esse erro, ele é decorrente de um outro erro, que é a base desse erro. Eu deixei ele em segundo para explicar a partir daqui. Quando você fez um curso, assistiu um podcast, ou leu esse livro, e você quis implantar esse novo modelo na empresa, que você quis implantar um novo modelo de trabalho, até às vezes um novo software que você quer pôr na empresa, uma mudança X, e isso traz uma mudança importante para a empresa, e na liderança isso se torna mais grave ainda, é preciso entender que se tem um período de maturação dessa nova realidade para o próprio líder. Porque liderança situacional, liderança em primeiro lugar, liderança situacional como complemento, ela não é um modelo que se aplica na empresa. Não, ela não é um modelo de puro comportamento que se aplica na empresa. Elas não são técnicas de liderança. Técnicas de liderança existem dentro da liderança situacional, mas liderança situacional não são técnicas de liderança. Liderança situacional é mentalidade. Liderança é mentalidade. Liderança situacional é mentalidade. Enquanto eu não converter a minha mentalidade para entender de verdade que isso é importante, que só assim eu conseguirei evoluir a minha empresa, então eu não conseguirei dar o próximo passo. Por quê? Eu dou o primeiro passo, mas não dou o próximo. Por quê? Porque mentalidade é crença. É naquilo que eu acredito. Quando eu acredito fielmente em algo, eu sou capaz de mergulhar naquilo de cabeça. Se eu só achei bonitinho e quero fazer, eu desisto na primeira dificuldade. Então, se você quer implantar algo, aprofunde um pouco mais, conheça um pouco mais, entenda um pouco mais, veja os porquês daquilo para você ir trabalhando e convertendo a mentalidade. E aí você vai conseguir fazer um bom trabalho, senão você vai desistir na primeira vez. Vou te dar um exemplo.
Muitas vezes, o empresário ele contrata uma pessoa, ele entendeu que ele não aguenta mais, cara, é muita coisa, é muita sobrecarga, é muito trabalho, e eu entendi que eu preciso ter gente boa na empresa, porque gente boa vai me desafogar, gente boa vai conseguir tocar os projetos, gente boa vai conseguir me deixar mais tranquilo nessa empresa, então eu preciso contratar gente boa. E provavelmente ele descobriu isso num curso de gestão, num curso de escalabilidade, num curso qualquer, que é muito bom. Mas aí ele vai lá e contrata alguém para seguir regras. Ele não contrata alguém para implantar uma metodologia, ele não contrata alguém para ajudar a tomar decisões, ele não contrata alguém para ajudar a formatar processos. Ele contrata alguém para seguir ordens. Então, eu contratei uma pessoa muito boa, eu chego para ele e entrego, você tem que fazer isso, 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 isso. Tá, beleza, vou fazer isso aqui. Agora, quando você terminar, você vem cá que eu vou te falar mais o que você tem que fazer. Ué, eu contratei um fazedor ou eu contratei um líder aqui para me ajudar no processo que tem a ver com desenvolver gente, que tem a ver com novos processos, que tem a ver com decisões, que tem a ver com gente que tem cabeça boa para entender um negócio. Se for só para eu mandar, eu continuo sobrecarregado. Então, eu contrato uma pessoa top e coloco ela no nível cá embaixo. Porque fazer é o menor dos problemas. Então vai lá e faz. Se você mudar alguma coisa, você vem cá e fala comigo para eu decidir para você. Não adiantou. Então, liderança situacional é para desenvolver pessoas, construir autonomia e competência para que as pessoas possam tomar decisões para desafogar o líder e criar uma escala de pessoas no negócio. Então, se ela quer ter o primeiro passo, preocupe-se com a mentalidade e entenda que você precisa contratar pessoas que vão tomar decisões, líderes de verdade que te ajudam a construir um negócio. Contratar alguém para sentar ali e fazer o que você manda, você contrata, tudo bem, tem um monte de gente para você contratar, mas não é isso que vai provocar mudança na sua empresa. Então, o primeiro passo é entender como o primeiro passo precisa ser dado. Olha que interessante isso. Você que é empresário, gestor, líder que nos ouve, nos assiste, você pode até anotar isso agora. Eu, no seu lugar, anotaria. Eu digo isso porque realmente eu tenho o hábito de fazer isso. Eu faço as anotações, vou fazendo as considerações. O seu marco é agora, o marco zero, que é o quê? Você já está despertando ainda mais a sua consciência e desenvolvendo a sua consciência em relação a esse assunto. E aí, o passo um dentro da empresa é o quê? É fazer com que o mesmo aconteça com as pessoas. É esse despertar sobre a importância. Porque isso vai te ajudar de uma forma muito estratégica no processo de implementação. E como o Edson pontuou, muito bem pontuado, não é apenas do ponto de vista de implementar, por exemplo, um estilo de liderança, um modelo de liderança, assim como esse que a gente está apresentando aqui, chamado de situacional. Isso vale para qualquer tipo de implementação dentro da empresa. Quando as pessoas elas têm clareza da importância do para quê, do porquê, de qual que é o propósito daquilo que está se propondo, as chances são que o nível de engajamento para poder realizar até aumente. E aí, Edson, quando você estava falando, me veio aqui na cabeça, até associando também com aquela pessoa que já está na empresa há muito tempo, que é muito importante nós identificarmos dentro da empresa o quanto as pessoas elas já estão aptas, já são capazes ou não, ou precisam ser desenvolvidas nisso que eu vou falar aqui, que é justamente um dos pilares para que você consiga avançar do ponto de vista de implementação da liderança situacional dentro da empresa, que é essa capacidade de flexibilidade da pessoa que está na condição de líder.
é preciso que exista essa capacidade de flexibilidade. E quando eu falo capacidade de ser flexível, não significa deixar para um lado todos os valores, deixar de lado princípios da empresa, deixar de lado aquilo que a empresa acredita. Não é isso. Porém, é preciso ter essa capacidade de ser flexível para justamente aquela pessoa que está na posição de liderar, ela conseguir adaptar o seu estilo de acordo com o nível, esse nível que o Edson citou ali, de desenvolvimento do liderado, de acordo com o momento de cada pessoa dentro da empresa. Então, a pessoa na condição de líder, uma vez que ela tem essa flexibilidade, aumenta as chances de terem melhores resultados dentro do negócio. Só que não basta isso. Então, se você quiser anotar aí na sequência, é o marco zero. É esse momento aqui agora, o despertar da consciência. O outro passo, é o passo 1 dentro da empresa, é você desenvolver essa consciência das pessoas e, inclusive, quebrar algumas crenças que bloqueiam, que limitam. Um passo 2 dentro da empresa, se for na sequência certinha, antes mesmo de começar a implementar, é já dar uma olhada nisso, né? O quanto eu, empresário, tenho essa capacidade de ser flexível, tenho essa capacidade de me adaptar. O quanto aqueles que são os meus braços direitos têm essa capacidade. Ou não, nós precisamos desenvolver. E aí a gente volta para a questão da mentalidade de novo. Um terceiro passo dentro da empresa é justamente fazer esse levantamento, nome chique, fazer esse diagnóstico de em qual nível estão as pessoas. E um terceiro elemento fundamental é essa capacidade de continuarmos apoiando as pessoas ao longo do processo de crescimento e desenvolvimento delas. Ô Gledson, por que você está falando desses 3 elementos que são básicos, que são fundamentais, depois que despertou a consciência, depois que quebrou as barreiras iniciais? É porque quando você estava falando, Edson, me veio até na cabeça que em alguns momentos a empresa ela até assume aquele papel de uma liderança diretiva sem querer. O problema é que ela fica agarrada nela, que é aquele que dá a ordem, aí fala o que precisa ser feito, como fazer, entrega tudo mastigado, entrega o modelo, a pessoa vai lá e faz, mas ela não tem autonomia nem sequer de olhar para o lado sem antes pedir uma permissão. Então, quando você tem clareza dessas etapas, desses níveis, as chances são que a pessoa responsável por implementar, por encabeçar, e geralmente quando é o empresário, quando é o gestor, tem mais peso, as pessoas levam um pouco mais a sério quando o gestor está engajado, as chances são que a implementação ela vai ser mais consistente. Tô vendo a turma chegando ali, Edson. Tiago recebeu o convite, chegou aí na área. O Rones, o Carlos Roberto Júnior, o Rafael Favalessa, o Ronald. A galera chegou junto, rapaz. Atendeu aí ao convite. O Ed, que sempre está conosco. Então, parabéns a vocês por estarem aqui e buscando aprimorar o conhecimento em relação à liderança. E hoje nós estamos falando de liderança situacional. Parabéns pela presença e pela decisão de estarem aqui. Gleison, você passou a bola para mim muito seco. Na próxima eu dou uma olhada nela. Olha só, cara, dando sequência no meu raciocínio aqui. Quando uma empresa ela precisa implantar um software novo, por exemplo, qual que é o primeiro passo dela? Vou perguntar para você, qual que é o primeiro passo dela? O primeiro passo é ela entender, se ela já tiver entendido que realmente precisa do software, o primeiro passo é preparar as pessoas. Se ela não tiver clareza ainda que precisa do software, o primeiro passo é entender por que ela precisa do software.
Feito. E aí, qual que é o próximo passo? E aí depois que ela entende, que ela tem clareza que realmente precisa, que o software ele vai ser útil, ela já fez aquela pesquisa do mercado, identificou ali qual é aquele que melhor atende as necessidades, com a melhor relação custo-benefício, o ideal é que no mínimo haja uma palestra de conscientização ou que apresente-se um vídeo de conscientização para que as pessoas elas consigam entender o que, que vai acontecer antes mesmo de começarem a ser treinadas sobre o uso do software, antes mesmo de serem cobradas sobre quais são as funcionalidades que tem dentro do software e o que, que elas vão precisar fazer, antes mesmo de definir, de atribuir ali o que, que a pessoa pode ou não pode fazer, né? As permissões dentro do software. Então, do meu ponto de vista, é uma conscientização, quer seja um a um, ou por meio de palestra, ou por meio de um vídeo curto, para que as pessoas comecem a falar a mesma linguagem e compreendam a importância. Mas aí você falou que a empresa ela tem que fazer uma pesquisa, ela tem que pesquisar um software, outro software. Quem faz essa pesquisa? Se a empresa, dependendo É do aí que eu tamanho queria dela, chegar. né? Dependendo do tamanho da empresa, se ela tem já um profissional de TI, de tecnologia, o profissional ele vai fazer pesquisa para entender qual é a melhor relação em termos de solução. Agora, o setor de compra junto com o financeiro, principalmente o financeiro, é que vai definir se compra ou não. Isso. Uma grande falha das empresas quando ela vai trocar um software é ela optar por escolher um software sem saber fazer a investigação do software. Parece uma coisa boba, mas o que tem nesse mundo de empresário que usa, que compra software ruim, porque não sabe fazer um mínimo de investigação, é muito grande. Então você falou, ela precisa de alguém de TI. Na verdade, ela precisa de alguém que tenha o entendimento de processos dentro de um software. Se ela fizer isso bem feito, se ela conseguir essa pessoa bem feita, ela escolhe um software adequado para ela. Quando a empresa precisa fazer um estudo financeiro, seja para organizar, seja para diminuir tributos, seja para criar relatórios, quem que ela vai buscar? Provavelmente um profissional que entende da área financeira. Quando ela precisa de contabilidade, ela vai na área de contabilidade. Quando ela precisa de logística, ela vai na área de logística. Engraçado. Nenhuma empresa, pouquíssimas empresas faz essa análise para liderança. E aí eu te pergunto, qual camada, vou chamar de recurso, apesar desse nome ser ruim, mas qual recurso na empresa é responsável pela escalabilidade de uma empresa? Pelo crescimento dessa empresa, saudável ou não saudável, não interessa, vai crescer. E o responsável serão as pessoas. Empresa nenhuma cresce se não tiver gente boa para executar processo, gente boa para criar processo, gente boa para criar produto, gente boa para treinar gente boa. Só que as empresas não têm o hábito, pelo menos as que a gente conhece, a grande maioria dessas que a gente conhece, de buscar gente que entende de gente para qualificar gente. Então, se você quer fazer da sua empresa, se você tem a perspectiva de crescimento para sua empresa, se você quer investir na sua empresa, você pode investir em estrutura, você pode investir em produto, você pode investir o que você quiser. Se você não investir em gente, das duas, uma, a sua empresa não vai crescer ou ela vai crescer em cima das suas costas. Ou ela vai crescer esgoelando a sua saúde, a sua condição física e mental. Ou seja, Isso um não é só para o crescimento, empresário, não. crescimento limitado, né? Exatamente. Isso não é só para o empresário, não. Isso é para toda a camada de liderança. Porque se o empresário está nesse nível, toda a camada de liderança também está no mesmo nível. Se o empresário nunca se preocupou em qualificar pessoas, toda a liderança ali foi preparada para não qualificar pessoas. Então, o horário, o momento de você pensar nisso é agora. Sendo a sua empresa grande, pequena, média, porque você vai construindo a cultura que você quer. E, normalmente, quem não pensa nisso, e quando você é pequeno, por exemplo, dificilmente alguém pensa nisso, as pessoas vão usar o único estilo de liderança, que é o que você já falou aqui.
que é o estilo de liderança diretivo. Aqui já para a gente entrar no primeiro estilo da liderança situacional. E eu falei que um estilo de liderança está ligado a um nível de maturidade do colaborador. Para eu saber se eu vou usar o estilo diretivo, por exemplo, eu tenho que saber que eu estou lidando com uma pessoa, para eu agir daquela forma, com aquela pessoa que tem aquele nível de maturidade que se adequa ao estilo diretivo. Tá, mas o que é isso? A maturidade de um colaborador, ela é base, não tem nada a ver com tempo de casa, muito pelo contrário, tempo de casa impacta positivo ou negativo, mas não necessariamente tem a ver com o tempo de casa. Basicamente, ela é composta por duas variáveis para definir a maturidade. Primeiro, a competência, ou seja, a capacidade de executar as tarefas que ele precisa executar. Segundo, a motivação, o interesse genuíno de fazer o que precisa ser feito porque precisa ser feito. Essas duas variáveis. Então, pega como exemplo, para a gente começar da base, pega como exemplo aquela pessoa que entrou na empresa hoje. Competência dela, lá embaixo. Joguei para cima. Competência dela, lá embaixo, ela não sabe. Mesmo que você tenha contratado, por exemplo, mesmo que você tenha contratado, vou dar um exemplo assim, ó, mesmo que você tenha contratado uma pessoa altamente experiente em desenvolvimento de sistemas, e ele vai trabalhar na sua empresa para desenvolver o seu sistema. Essa pessoa não conhece do processo da sua empresa, não conhece das regras da sua empresa, não conhece do software que já está lá, ela tem que aprender. Talvez ela tenha que adequar o jeito que ela programa, aquele jeito que está desenvolvido dentro da empresa. Então, a competência dela é zero. Por que é zero? Porque ela, se sentar lá e começar a trabalhar, não trabalha. Ela não consegue fazer. Então, aquela pessoa que entrou na empresa, ela sempre o nível de maturidade no quesito competência lá embaixo. Mas, normalmente, aqui nós vamos trabalhar com a generalização, toda regra tem exceção, normalmente essa pessoa que chegou com a competência baixa, porque ela vai chegar com a competência baixa, ela tem a motivação muito alta. É aquela pessoa que entrou na empresa e ela tá, cara, tô nessa empresa, tô motivado porque eu tô na empresa que eu queria, ou porque eu consegui um emprego, ou porque eu vou trabalhar com isso, não sei. Mas ela tá muito disposta, tanto é que você manda fazer, ela faz. 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 Nesse momento, alguém pode estar pensando assim, cara, mas hoje em dia tem gente entrando na empresa que não tem competência e nem motivação. Não tem nenhum dos dois. Aí eu pergunto assim, por que você contratou? Como é que você contrata uma pessoa que não tem competência e não tem nem motivação? Mas aí você deu um tiro no pé muito grande. Então a gente nem considera esse perfil aqui agora. Impossível considerar esse tipo de maturidade, porque não devia nem ter sido contratado. Ah, mas se eu não contratar, não contrato ninguém. Ó, até onde eu tenho uma determinada experiência aqui, é melhor sozinho que mal acompanhado. Uma pessoa dessa dá mais dor de cabeça do que sem ela. Então já não considero esse perfil, tá? Então o perfil que entrou é maturidade muito baixa e geralmente a motivação lá em cima. Quando a gente fala de... Aí tem uma expressão ruim que eu vou usar aqui, mas ok. Quando a gente fala de maturidade baixa e motivação alta, as pessoas usam a expressão seguinte, é o tal do burro motivado. Rapaz, o burro motivado só vai dar merda. O burro motivado vai dar problema. Não solta o bicho não, que ele vai fazer nhaca. Que ele é um burro e muito motivado. Então, o que você faz com um burro motivado, cara? O que você faz com uma pessoa com a maturidade que a gente chama de M1, que é competência muito baixa e motivação alta? Você tem que usar o estilo de liderança diretivo. O que é diretivo? Meu amigo, você está chegando agora. Faz o que eu mando, porque se você tem juízo, você obedece. Eu sou diretivo, eu digo o quê, eu digo o como e eu digo o quando. Diretivo é isso. Eu não dou margem para aquela pessoa escolher o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, ou como ela vai fazer. Lógico, ela não entende ainda. Ela precisa ser qualificada, ela precisa de treinamento.
Então eu vou dizer, olha, você chegou 8 horas da manhã, você faz isso, você faz isso, você faz isso, e você faz dessa forma aqui. E o quando é às 8 horas da manhã. Às 9, que é a hora que você terminou isso aqui, você pega aquilo ali e faz daquela forma ali. E aí eu vou treinando a pessoa. Então, se ela tem uma competência muito baixa e ela tem uma motivação muito alta, eu uso o estilo diretivo. O estilo diretivo é: olha, nesse momento não tem muita conversa, não. Eu vou falar e você vai executar, porque a sua maturidade é muito baixa. Você ainda não tem competência técnica para escolher o que fazer ou como fazer. Então, aqui nós já trouxemos o comportamento, o estilo diretivo. As pessoas podem dizer assim, mas esse estilo não é muito ruim, não? Nesse momento, não. Se eu estiver aplicando no nível de maturidade certa, não. O problema é, se eu continuar mantendo esse estilo de liderança ao longo do tempo, aí ele vai dar ruim. Primeiro nível, primeiro estilo apresentado de acordo com o nível de maturidade. Então, a avaliação é competência e motivação. E aí é interessante porque às vezes a pessoa está nos acompanhando aqui e ela pensa assim: olha, eu não sou um empresário ainda. Por outro lado, eu já estou em alguma posição de liderança, de coordenação, de gerência. De que maneira eu posso me beneficiar com esse conteúdo? Primeira coisa é que se você é o primeiro ou um dos primeiros dentro da sua empresa a tomar esse tipo de consciência, você já tem uma grande missão, que é fomentar ou pelo menos ajudar para que isso seja fomentado dentro da empresa. Você vai ser o primeiro dentro da empresa a ajudar a quebrar aquelas barreiras, aquelas limitações do ponto de vista de crença dentro da empresa. O segundo benefício que esse conteúdo tem para quem não é o empresário, mas de algum modo ocupa uma posição de liderança dentro da empresa, ou planeja ocupar, é você já ficar atento, ficar ligado nesses estilos de liderança que a gente tem apresentado aqui, dentro daquilo que é a liderança situacional, e você se colocar nesse lugar, nessa posição de líder. Olha, eu como o líder, se você já ocupou, eu já aplicava de algum modo, já praticava esse estilo de liderança diretivo? Eu já o conhecia? Eu tinha consciência dele? Se a resposta for sim, o que esse conteúdo me ajuda a me refinar, a refinar a minha abordagem? Se a resposta for não, de que maneira você já pode começar a dar alguns passos no sentido de implementar esse estilo de liderança lá com aquelas pessoas que são novas no ambiente, ou às vezes não são nem tão novas assim, são até um pouco mais velhas no ambiente, porém o nível de competência delas nesse momento, talvez para algum projeto específico, talvez para que ela execute algumas tarefas, algumas funções específicas dentro do cargo, não seja, ela não tem ainda uma competência tão elevada e também não tenha ali, embora tenha um pouco de motivação, não tenha tanta motivação para esse momento, que tal testar? Que tal testar esse estilo de liderança, o diretivo? Ah, Glitz, mas nós já estamos aqui num momento até um pouco mais avançado, eu entendi com clareza como e quando aplicar o estilo diretivo. Por outro lado, a nossa turma aqui até já está num nível de competência um pouco mais elevado. E ela só tem um pouco de insegurança. Nesse caso, eu continuo aplicando esse mesmo estilo, o estilo diretivo, ou tem algum outro que seria mais interessante, mais viável, mais coerente para esse momento? Aí eu te falo que sim, é viável, por exemplo, você avançar então. Lembra da flexibilidade do líder? Nesse segundo caso, cabe você aplicar o estilo coaching. O estilo de liderança situacional coaching é aquele momento em que você vai dar um suporte para a pessoa, vai dar um suporte inclusive para que ela desenvolva ainda mais a autoconfiança dela,
você não vai largá-la de lado, porém, não necessariamente você vai ter que ficar ali sendo incisivo, falando o que ela tem que fazer, que horas, quando, como. Você vai poder ser um pouco mais flexível naquele conceito, naquela ideia de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, você vai começar a inspirar essa pessoa a agir mediante perguntas. E você vai ser aquele que vai estar ali do lado para poder ajudá-la, ajudar a avançar. Então, ao invés de você apenas mandar, dar a ordem, dar o comando, agora, além disso, você começa a mostrar à pessoa o porquê fazer as coisas. E aí já vai despertando nela, desenvolvendo nela essa capacidade de ter um olhar até um pouco mais crítico, um olhar um pouco mais elevado. Um olhar, inclusive, que é um olhar mais voltado para o espírito de liderança. Só? Isso aí. Tô brincando. Ô, Gleidson, você falou de alguém que provavelmente aumentou a competência dela, porque tem um tempo que ela está na empresa, 5 meses, 2 meses, 3 meses, 8 meses, não sei. Aí cada caso é um caso. E aí, mas essa pessoa ainda não se sente tão confortável, não se sente segura, não se sente com essa autoconfiança para fazer o que precisa ser feito. Lembre-se que a mudança, lembre-se, eu vou falar pela primeira vez, que a mudança de um estilo para o outro, ela é uma transição. Ela não é um salto de degrau. Eu não saio de um e vou para o outro. Ela é uma transição. Então, eu tenho que ir percebendo, à medida que essa pessoa vai melhorando a competência dela, porque quanto mais competência ela tiver, menos diretivo eu serei, porque eu preciso ser diretivo com quem não sabe fazer, com quem não tem experiência para fazer. À medida que ela ganhou essa competência, à medida que eu vejo que ela já sabe fazer sozinha, eu começo a trabalhar o outro lado, que é o lado pessoal, o lado emocional, que é essa questão da segurança, da autoconfiança. E as pessoas vão ganhar confiança quando elas alcançam resultado. Quando alguém alcança resultado, ela olha e fala: nossa, eu sou capaz. Então ela vai ganhando confiança. Então é preciso que ela que vá trabalhando esse outro lado dela para ela ir ganhando confiança. Agora, olha que interessante. Se eu faço essa transição e eu vou acompanhando essa transição, a tendência é que o lado pessoal, o emocional, já vai migrando aos poucos, porque à medida que ela vai ganhando competência, ela também vai se soltando para ir fazendo mais, ganhando mais confiança, e eu vou deixando de ser tão diretivo. O contrário, ou seja, se eu não presto muita atenção nisso e continuo sendo diretivo onde eu não precisava, que é aquele caso do centralizador, que é aquele caso que não abre a mão das coisas para o outro fazer, ele tem que continuar falando o que, quando, como, muitas vezes porque tem erro, ele tem medo de errar, ele tem medo de não sair bem feito, muitas vezes é aquela crença de que ninguém faz tão bem quanto eu, como se ele fosse a última bolacha do pacote, como se ele fosse o Deus do Olimpo, porque a pessoa que pensa assim deve ser o Deus do Olimpo, né? Ninguém faz tão bem quanto eu, quanto eu. Falei errado. Ninguém faz tão bem. Nossa, eu não vou deixar fazer não. Ô, vem cá, faz assim, 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 Ninguém faz e do meu ainda jeito. traz para mim para ver se está certo. Ninguém faz do meu jeito, minha qualidade é comigo. Deus me livre se eu delegar isso aqui, porque isso aqui vai dar erro. Então, esse comportamento que continua sendo diretivo, o que ela vai construir nessa pessoa que chegou com baixíssima competência, alta motivação? Ela aumentou a competência, porque ela foi aprendendo, só que a motivação dela foi caindo, cara. Por quê? Motivação é relacionamento. Motivação é confiança, motivação é construída através da confiança, muitas vezes. Então, ela automaticamente caiu.
e caiu no outro estilo. E aí ela caiu no estilo que precisa de você agir ou como coaching, que é o que como coach, né? Que é o que o Gleidson apresentou, o estilo da liderança situacional, ou como apoiador. E aí já trazendo o terceiro estilo. Por que eu estou falando dos dois juntos, já citando o que o Gleidson falou e também falando do apoiador? Porque eles são muito parecidos. O apoiador e o coach são muito parecidos. A diferença é, e aí por isso que você tem que ficar atento. A diferença é, geralmente, quando você usa o estilo apoiador, a competência está mais alta. E quando você usa o estilo coach, a competência está mais baixa, porque você vai instigar essa pessoa ao desenvolvimento dela, que também pode estar ligado à competência técnica. E o apoiador, ele tem o estilo fortalecedor. Cara, vai lá que dá certo, vai lá que você consegue. Deixa eu só ver, me fala só o que você está querendo. Nossa, é maravilhoso. Ou então, vamos só ajustar esse detalhe aqui, executa que vai dar certo. Então, o apoiador é aquele que levanta a pessoa, que leva ela para um outro nível emocional. E o coach não, o coach ele instiga. O coach ele provoca, no bom sentido da palavra, para essa pessoa ir lá executar, para ela aprender mais, para ela buscar conhecimento, para ela construir a trilha dela. Só que, se você faz o seu trabalho bem feito, você tende a passar pelos estilos coaching e estilo apoiador mais rápido para chegar no quarto estilo. Então, se você está prestando atenção desde o começo, você vai perceber a competência aumentando e a motivação provavelmente diminuindo. E aí a motivação pode estar diminuindo por causa do estilo errado que você está usando, mas ela pode estar diminuindo porque a pessoa está no emprego errado, ela não gosta daquilo que ela está fazendo. O momento da E aí você tem pessoa. que identificar isso. O momento da pessoa, o lado pessoal dela pode ser um complicador. E aí, quando o lado pessoal é um complicador, o estilo certo a se usar é o apoiador, porque você precisa apoiar o ser humano, apoiar a pessoa. Ou um desses motivos, ou é um lado pessoal, a tarefa, a empresa, não gostou da empresa também, a motivação vai cair. Então você tem que entender essa série de coisas. A E motivação aí, também pode cair, você aproveitando esse gancho aí, Edson, se a pessoa estiver na fase da transição entre os estilos e ela não for muito bem administrada, porque pode dar uma conotação que está dando mais coisas do que a pessoa deveria estar tendo como responsabilidade ou tarefa naquele momento, e nem sempre a pessoa enxerga o benefício que ela vai ter, o ganho ou o crescimento. Então dá uma conotação assim, poxa, eu estou fazendo muito mais, estou ganhando a mesma coisa, está nas mesmas condições. Então, na fase de transição também, do ponto de pode vista da acontecer. competência, pode acontecer. Exatamente. E aí, mais uma vez, é a dose errada do líder para com o liderado. A dose errada na cobrança, a dose errada no volume de trabalho, é mais uma vez a dose errada. E aí você vai passear aí pelo coaching e pelo apoiador, entendendo se é um desafio de desenvolvimento, você entra com coach. Se é um desafio, e o que é o coach, gente? Vamos lá, fala entra com coach, né? Se você entra com o estilo coach, é o estilo mais provocador, é o estilo que pergunta, é o estilo que questiona, é o estilo que levanta a pessoa através da reflexão, é aquele que quando a pessoa tem que fazer, você pergunta, mas como é que você pode fazer isso de uma forma mais eficaz? O que é que você precisa aprender para realmente executar essa atividade? O que falta na sua competência para você ter nota 10 nisso? O que falta? Ah, falta isso. Então, o que você quer fazer para evoluir? Então, você vai construir, o coach vai construindo muita autonomia, que é o que todo mundo, todo líder quer, o líder mesmo, né? Todo líder quer autonomia com a sua equipe, justamente para que todos cresçam, para aproveitar o talento de cada um e para conseguir os resultados como equipe. Então, o coach é esse que vai apoiar o desenvolvimento e ele trabalha muita autonomia. Por isso que ele faz muita pergunta para o outro refletir e encontrar a resposta. E quando ele não encontra a resposta, ele encontra um caminho.
e ele vai caminhar por aquele caminho para buscar a resposta, para trazer resposta para a próxima execução. E o apoiador é aquele que vai apoiar o ser humano, é aquele que vai trabalhar mais com reconhecimento positivo, com feedback positivo, com autoestima. Então, esses dois vão trabalhar com pessoas já com competências mais altas e com motivação que vai flutuar. Aí, o motivo dessa motivação, muitas vezes você vai entender. Essa pessoa está mais desmotivada por isso ou por aquilo, e aí você vai buscar o estilo que você vai entender. Daí você vai para o quarto estilo. Quanto melhor você fizer a primeira transição, mais rápido você passa pela segunda, pela terceira e chega na quarta. Deixando só mais uma observação. Isso nós estamos falando de uma pessoa. Se você tem 3 pessoas na sua equipe, provavelmente você pode ser necessário usar 3 estilos diferentes. Você pode estar sendo diretivo com quem chegou agora, você precisa ser coach com um que aqui agora precisa desenvolver bastante, principalmente a autonomia no próprio desenvolvimento, e você pode estar usando um apoiador em alguém que está passando por uma dificuldade pessoal, que está passando por algum problema aí, que precisa agora de apoio, de autoestima, de autoconfiança, esse tipo de coisa. Bacana demais. E o outro estilo, o quarto estilo de liderança situacional é o estilo delegador. E aqui não confunda a expressão delegador com delargador. O estilo delegador é aquele que ele pode ficar um pouco mais tranquilo do ponto de vista em focar em resultado. Porque se as etapas anteriores elas foram bem feitas e os estilos eles foram sendo aplicados à medida que o colaborador, que o liderado, ele foi evoluindo, ele foi crescendo em competência, ele foi amadurecendo profissionalmente do ponto de vista de capacidade para fazer, ele chega nesse nível em que a competência dele é tamanha, de forma que ele pode ter já um nível de autonomia muito maior. Então, ao invés de ficar mandando, faça isso ou faça aquilo, ao invés de não dar tanto detalhes para ele, ao invés de não ouvir tanto o líder, ou o liderado, melhor dizendo, o líder não ouvir tanto o liderado, quanto acontece lá na primeira etapa, quando nós aplicamos o estilo de liderança mais diretivo. Agora, nesse quarto estilo, em que o líder ele vai aplicar o estilo de liderança delegador, o que se espera? Que o liderado tenha a competência para execução, espera-se que ele tenha os níveis de autonomia mais elevados, do ponto de vista que ele que decide, se der algum problema, ele assume a responsabilidade, ele arruma, ele busca os recursos e as pessoas, aqueles que realmente vão ser necessários para poder dar o suporte, para poder apoiar, e foca-se no resultado. Então há aqui um nível de autonomia elevado. Por outro lado, há também uma cobrança por resultados um pouco mais elevada. Beleza, Gleides, olha só. Que salto maravilhoso você sair do diretivo para o delegador, né? Só que é meio que quase impossível fazer esse salto direto. Exato, exato. Por quê? Inclusive, Se eu dei um você exemplo pega a dos dois pessoa extremos, porque não tem como. porque geralmente no meio do caminho vai cair um pouco ali a motivação, às vezes cai a competência porque entra um processo novo, entra um sistema novo, entram as mudanças da empresa. Então o líder tem que estar se equilibrando para conseguir fazer isso de forma mais eficiente. Agora, como fazer isso? A questão é como fazer isso. E aqui eu vou dar uma pequena prévia, né? Como fazer isso? Como identificar essa maturidade? Se você hoje é um líder e é um líder que não tem tempo para conversar com a sua equipe, como que você vai detectar maturidade? Porque a melhor forma de detectar maturidade
é com o acompanhamento individual, com a conversa estratégica para que você possa acompanhar. Se você não tem tempo disso, se você é aquele líder sobrecarregado, aquele líder tarefado, e é por isso que você é diretivo, porque você não tem nem tempo de fazer coaching e de nem apoiar a sua equipe, você não terá tempo de diagnosticar. Quem não consegue diagnosticar, dá remédio errado. Quem não consegue diagnosticar, talvez nem remédio dê. Então é impossível. Então você precisa. Então, o grande segredo, parece que não, talvez pareça que não, mas o grande segredo para liderança situacional bem aplicada na sua equipe, para você transformar essa pessoa que trabalha com você num potencial, usar o potencial dela para transformar em alguém muito mais competente, é gestão de tempo. Gestão de tempo para aprender a delegar, para aprender a liderar. Então, se você quer. Então, vou voltar lá na primeira pergunta que você me fez, Gleice. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é gestão do tempo. Gerenciar suas prioridades para que você tenha tempo para conversar com as pessoas da sua equipe. Depois que você fizer isso, o segundo passo é aprender a delegar para você desenvolver as pessoas. E aí, como consequência, você terá condição de liderar. Porque aí você tem tempo para diagnosticar qual é o nível de maturidade do meu liderado. É o líder mais baixo de competência, mais baixo de motivação, para eu saber qual estilo eu preciso usar com essa pessoa. E esse liderado ele pode estar no nível hoje e no outro nível semana que vem. Como é que eu vou entender se ele está nesses níveis se eu não tenho tempo de acompanhar o meu liderado? O principal papel de um líder, o principal, é aquele que não pode deixar de lado, é a oratória, a boa capacidade de comunicação. Não vou falar oratória não, que parece só falar, né? A boa capacidade de comunicação. Por que que eu mudei de oratória para comunicação? Porque a oratória dá muita ideia de falar e comunicação na liderança, o principal é ouvir. É fazer perguntas e ouvir. Então, se você não tem condições de diagnosticar, dificilmente você terá condições de liderar. Bom, nós estamos chegando no momento do nosso direto ao ponto. E antes de falarmos sobre o direto ao ponto, para quem não sabe, direto ao ponto é um instante em que a gente já apresenta uma sugestão prática, aplicável instantaneamente. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tocar em dois pontos aqui. O primeiro é em relação a uma ferramenta, Edson. Você que já está numa posição de liderança, precisa desfrutar, precisa aprender e precisa aplicar feedback. Não é assunto para agora. Recomendo que você até assista outros podcasts nossos que nós demos ênfase a isso. O feedback é um excelente instrumento, é uma ótima ferramenta que você consegue utilizar em cada um desses estilos de liderança, do ponto de vista de liderança situacional. E aí, com isso, você ajuda a pessoa a se desenvolver, ajuda o seu liderado a desenvolver. E o outro ponto que eu quero citar é que, para empresas que já estão num momento mais avançado, o PDI, que é aquele programa de desenvolvimento individual, é um outro excelente instrumento para que você ajude as pessoas dentro da empresa a ir passando por essas transições de uma maneira saudável, coerente e consistente. E um terceiro ponto, é um bônus para você que está aqui conosco até agora, nesses instantes quase finais. Digamos que você não seja empresário ainda, não esteja empreendendo nesse momento, porém, você seja aquela pessoa que ocupa a posição do braço direito. Você já ocupa uma posição de confiança dentro da empresa. É importante você conhecer esses estilos de liderança do ponto de vista de liderança situacional, porque nesse momento dá até para você fazer uma leitura de como a empresa está percebendo você. Porque veja bem, se você constantemente recebe ordens
de alguém que está acima de você, mas você não tem aquela liberdade, aquela autonomia para poder tomar decisão, é só executar e pronto. É possível que nesse momento, quer seja por conta do momento da empresa ou de algum projeto, nesse projeto ou nesse momento, o seu líder, a pessoa a qual você se reporta, ela esteja comportando com você, atuando, aplicando justamente o estilo diretivo. Então, você conhecendo os estilos, dá até para saber qual é, de algum modo, o seu momento dentro da empresa. E sabendo qual é o seu momento, você consegue bolar uma estratégia para você ir passando de etapa em etapa, bolar uma estratégia para você mostrar para o seu superior que você está progredindo em competência, em conhecimento, em comportamento, que você está evoluindo do ponto de vista de motivação e ajudá-lo até a te ajudar a subir esses degraus do ponto de vista de ascensão, do ponto de vista de crescimento. Então, é fundamental conhecer esses estilos de liderança até para isso, para que você aplique nos seus liderados, mas ao mesmo tempo para você entender qual é o seu momento dentro do negócio, o seu momento dentro da empresa. E agora sim, podemos passar para o direto ao ponto, Edson? Podemos, o meu direto ao ponto hoje vai ser cumprido, hein? Vamos lá. Na verdade, o direto ao ponto mesmo é organize-se, gestão de tempo, definição de prioridades, planejamento do que você vai fazer amanhã, depois da manhã, e assim vai. Organização do tempo, porque isso não é só para liderança, isso também é para a vida. Então, se você tem que colocar alguma coisa em prática hoje, primeiro faça um diagnóstico do seu tempo. E aí você faz uma organização disso, porque isso é que vai liberar as outras coisas. Senão, pode ser que você não consiga. Mas, indo direto ao ponto na questão de conhecimento, esse livro aqui, eu estou mostrando, mas não sei nem se você acha para comprar, porque é uma luta achar esse livro aqui. Psicologia para Administradores. Esse, pelo menos que eu conheço, é o único que traz o conceito da liderança situacional em livro, né? Não encontrei outro ainda. Talvez tenha. Inclusive, se tiver, você deixa um comentário aí para mim que eu quero. Aí você faz um direto ao ponto comigo. E se você não encontrar, ou mesmo se encontrar, esse é o que eu estou lendo agora. Então, eu ainda não vou dar um veredito final dele, né? O outro eu sei que é muito bom. Mas esse aqui, pela autora, eu sei que é muito bom também, Brené Brown. A coragem para liderar. Consuma conteúdos de liderança para construir a mentalidade certa para liderar. Perfeito. Meu direto ao ponto. Identifique um colaborador, se você já está na posição de liderança, para você aplicar com consciência um desses estilos de liderança situacional. E aí você segue as etapas de conscientização, a etapa de quebrar as crenças limitantes. Então escolha um colaborador e aplique um dos estilos de liderança situacional. Você participou com o Edson Ferreira e comigo, Cleidson, do podcast Talento, Gente e Gestão. Você levantou o braço aí, Edson? Você ia falar algo mais? Não, eu ia dar um tchau assim já, mas Um tchau. Forte abraço, obrigado aí, parabéns pela decisão em participar desse podcast e aprimorar o conhecimento, onde hoje nós falamos sobre liderança situacional. Forte abraço, senhores gestores, líderes e empresários. Até quinta-feira que vem. Maravilha.